O nome da mensagem: o Deus que constrói caminhos. O Deus que constrói caminhos. Você crê que esse Deus é o Deus que constrói caminhos até mesmo no deserto? Esse é o Deus que nós servimos, e esse Deus está aqui. Eu tenho certeza que a maioria de nós planejamos 2020. Logo ali, passando de 2019 para 2020, eu tenho certeza que muitos aqui planejaram. Quem aqui planejou um 2020? Eu também planejei 2020. Eu tinha planejado um caminho, mas Deus está construindo outro. Porque também, igreja, de repente, chega esse vírus. E esse vírus que chega nos pegou de surpresa. Quem estava esperando por isso? Quem estava esperando por uma situação como essa? Nós só víamos isso em filme. Algo que parou o mundo. Algo que veio acontecer que parou o mundo inteiro, igreja. Quantos desistiram de sonhos? Desistiram dos projetos, porque teve que parar com tudo, ficando sem direção, porque foram frustrados com o inesperável, até mesmo com a morte. Quantos aqui, por causa desse vírus, perdeu alguém que amava? Isso dói, isso machuca. Só quem já passou pela perda sabe a dor que é. Às vezes a sua perda foi na área financeira. Ou às vezes foi na área familiar. Alguém da tua família, dentro da tua família houve separação. Filhos, eu quero falar algo para vocês. Às vezes os seus planos podem ter sido frustrados e interrompidos, mas os planos que Deus tem preparado para você não. Os planos que Deus tem para você não podem ser frustrados. Vocês ouviram? Os planos que Deus tem para a sua vida não podem ser frustrados. A palavra do Senhor em Jó, capítulo 42, versículo 2, vai estar aqui no telão. Diz assim: Jó, ele chega até Deus e ele fala para Deus: Deus, eu sei que pode todas as coisas, Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor pode todas as coisas. E ninguém, demônio nenhum, pode frustrar os seus planos. Aquilo que Deus planejou para a sua vida, ninguém pode frustrar. Aquilo que você acha que é o fim para você, para Deus é só o começo. Oh, Deus lindo. O diabo até pode ter feito para você um caminho de derrota, mas Deus é aquele que constrói caminho até mesmo no deserto. Aleluias. E às vezes, igreja, às vezes Deus nos faz passar por caminhos tão dolorosos, por caminhos que dói, mas tudo isso faz parte dos planos de Deus para a tua vida. Ele está moldando, Ele está lapidando, Ele está tratando. Como eu disse,
o caminho que Deus faz, Ele vai trabalhando na sua vida. Você pode até estar passando por esse caminho doloroso, mas você pode ter certeza que esse caminho tem um final. Ele tem um final. Jesus, igreja, Jesus foi um modelo para nós. Vou estar lendo a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 53 e versículo 10. Olha lá o que diz. Diz assim: fazia parte do plano do Senhor, fazia parte, igreja, do plano do Senhor na vida de Jesus, esmagá-lo e causar-lhe dor. Jesus, ele já sabia de tudo que ele ia enfrentar, porque já tinha sido profetizado sobre a vida de Jesus em Isaías 53. Para nós hoje é fácil, né? Jesus venceu, ele morreu, mas ele venceu. Para nós é fácil, por quê? Nos tempos de hoje, porque nós já sabemos o final da história. Mas para os discípulos, naquela época, eles não sabiam. Eles não esperavam ver a crucificação. Os discípulos, eles não esperavam ver a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Eles não esperavam ver todo aquele ferimento no corpo dele, todo aquele sangramento. Os discípulos não esperavam ver o Messias deles. Era o Messias, seminu, só enrolado num pano. Eles não esperavam ver toda aquela cena, todo aquele percurso que eles percorreram ali com Jesus, com o amado da alma dele, vendo toda aquela cena dolorosa. Eles não esperavam por isso. E os discípulos, eles ficaram frustrados, com uma imensa dor no peito e sem direção. Eles ficaram perdidos, sem direção. E com isso, o ministério dos discípulos foi gerado através desse caminho doloroso. Assim, é às vezes na sua vida, você está tendo um percurso aí tão doloroso. Eu não sei o que tem passado, o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Mas você pode ter certeza que tudo isso faz parte dos planos de Deus para a sua vida, porque o melhor dele está por vir. Pode até estar doendo hoje, pode estar até doendo, mas vai passar, porque tudo na nossa vida passa. Aleluias. Filhos, vários personagens da Bíblia, por que não dizer todos, passaram por esse caminho doloroso. Vou citar aqui alguns. O que podemos dizer de Davi? Davi era um jovem que teve ali um tempo que ele teve que estar fugindo, escondendo em cavernas, vivendo ali com os malfeitores e escondendo em caverna para não ser morto. Imagina a situação de Davi. Como você acha que foi a vida desse jovem até ele chegar no trono? Só quem aqui lê a Bíblia que sabe a história de Davi. Você que nunca leu a história de Davi, eu convido a você, leia a Bíblia, leia a história desses patriarcas, que cada um deles passaram por esse caminho doloroso, mas cada um deles teve um final. O que nós podemos falar de Jó? Jó havia perdido tudo. Jó, ele perdeu a família. Jó, ele perdeu os bens.
Jó, ele perdeu a saúde. Jó, ele perdeu a alegria. Como um pai enterrou os filhos um por um. Como ele poderia ter alegria? Jó, ele perdeu a paz. Porque os amigos dele ficavam ali falando na cabeça dele. Literalmente, Jó, ele passou pelo vale da sombra da morte. O diabo já tinha até preparado para Jó uma cova, porque o Jó fedia. As chagas, os ferimentos dele, aquilo que deu um mau cheiro. O diabo já imaginou, isso aí é meu. Já tinha até preparado a cova. O que nós podemos falar de Abraão e Sara? Abraão e Sara viveram a vida deles inteira esperando por uma promessa. Abraão ali com 100 anos, Sara já estava com 90. Como vai chegar essa promessa? Para mim é o fim, para mim acabou. Mas filhos, é dentro da dor que estão as promessas. É dentro da dor que estão as promessas. Aquilo que eles acharam que era o fim, para Deus foi só o começo. Foi só o começo. E tudo isso fazia parte dos planos de Deus. Como, pastor? Tudo isso fazia parte dos planos de Deus. E nós podemos falar de José. E José? José esse foi marcado, literalmente marcado pelo sonho. Mas para ele viver esse sonho, ele teve que passar por esse caminho doloroso. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 37. Nós vamos estar lendo o versículo 19, 20 e o versículo 27. Isso daqui é os irmãos de José que falam para ele. Fala para um para o outro. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. E diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Imagina só a dor desse pai. Quando os irmãos de José chegaram até ele, até Jacó, e falou: o teu filho, ele foi devorado por um animal selvagem. Se coloca no lugar desse pai. Ouvir que o filho que ele amava tinha sido devorado por um animal selvagem. Olha o caminho doloroso desses patriarcas, tudo que eles passaram, tudo que eles enfrentaram. Aí o versículo continua. Aí os irmãos deles continuam falando: então veremos o que será dos seus sonhos. Vamos ver o que será do sonho. É assim que o diabo age na sua vida. Ele vai te colocando em situações que tem hora que você parece que você não vai aguentar. É uma dor que vai te sufocando. E o diabo fica soprando: eu quero ver até onde você vai aguentar. Eu quero ver até onde você vai suportar. Ele vai fazer de tudo para você parar. Ele vai fazer de tudo para você desanimar. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Versículo 27 diz que um dos seus irmãos falou para ele, para os irmãos: em vez de matá-lo, vamos vendê-los. Vamos vendê-los aos negociantes ismaelitas. Não vamos matar não, vamos vender ele. Aqui começa o caminho doloroso de José. José, ele foi jogado em um poço seco, igreja. Um jovem.
Os próprios irmãos fez isso com ele. Jogou ele dentro de um poço seco. Depois venderam José para os ismaelitas. Depois os ismaelitas venderam ele como escravo para Potifar. E depois José foi caluniado pela esposa de Potifar. E depois ele foi preso injustamente. Nós contando toda essa história aqui, parece que foi tão fácil na vida deles. Sabe por quê, igreja? Sabe por que parece que é tão fácil? Porque nós já sabemos o final da história. Tudo depois, no final, correu tudo bem. Depois de todo esse caminho doloroso, veio a vitória. Assim vai ser na sua vida. Continua, persevera, não desiste. Não para. Ainda que está doendo, não para. Aí depois, dentro da prisão, José interpreta um sonho do copeiro e do padeiro. Aí depois, o padeiro é morto, mas o copeiro, não, o copeiro ele é solto. E José, quando ele vê ali o copeiro saindo, ele fala para o copeiro: lembra de mim. Lembra de mim. Mas o copeiro esqueceu de José. Sabe, igreja, o que mais me dói na vida de José é que José, todo esse tempo que ele passou fora, como escravo, ele não sabia se o pai dele estava vivo ou não. José, ele não teve tempo nem de despedir do pai, e nem do seu irmão Benjamim. Imagina a dor de José. Aqui entra o meu testemunho, igreja. Eu não vou falar esse testemunho, isso é difícil para mim falar. Como eu disse, eu nunca falei esse testemunho aqui na igreja. Eu vivi isso que José viveu. Eu vivi uma situação como essa de ir embora, sem poder despedir do meu pai e dos meus irmãos. Eu não era daqui de Araçatuba. Eu vim de uma cidade pequenininha, Pirapozinho. Quem aqui conhece? Acho que ninguém, né? Conhece! Glória a Deus. Eu vim dessa cidade. E o diabo, igreja, ele tinha feito um caminho de derrota para mim. Ele tinha desenhado esse caminho de derrota para mim. Mas ele esqueceu que o Deus que nós servimos é aquele que constrói caminhos até mesmo no deserto. Aquilo que eu achava que era o fim para mim, que era o fim que tinha acabado, Deus estava construindo o meu caminho no deserto. Como eu disse para vocês, que eu não era daqui, né, que eu era de uma cidade, para vocês entenderem o meu testemunho. Eu fui criada por madrasta. Eu não tenho mãe. Minha mãe faleceu e deixou meu pai viúvo com 4 filhos, e eu sou a caçula desses 4 filhos. E como eu já disse, eu morava em Pirapozinho. Mas para mim chegar até aqui em Araçatuba, eu tive que passar por esse caminho doloroso. E foi doloroso. Tudo começou, igreja, quando eu tinha ali 20 anos. Eu trabalhava em uma quitanda. E eu trabalhava no caixa dessa quitanda. E a minha madrasta, ela, por mais ruim que ela fosse, ela ensinou 2 princípios para nós. Ser limpas, eu não gosto de sujeira, igreja. Ser limpas e ser honesta. Isso ela nos ensinou. Isso marcou as nossas vidas. E nessa quitanda, onde eu trabalhava ali, as pessoas compravam com promissória para pagar por mês.
E um dia eu fui cobrar uma cliente. E ela disse assim: eu já te paguei. Eu falei: como assim você já me pagou? Era minha palavra contra a dela, na frente do meu patrão. Como assim você me pagou? Era mentira, igreja. Ela falou: eu te paguei com cheque. Ela mexeu com a minha honestidade. Só que pessoas que são honestas sabem do que eu estou falando. Isso mexe com o seu psicológico. E essa mulher, ela tinha mentido. Aí, aquilo, eu fui na casa dela. Todos os dias eu ia na casa daquela mulher e ela não me atendia. Eu venci aquela mulher no cansaço. Um dia ela me atendeu. Eu falei: olha, se a senhora falou para mim que a senhora me pagou, e a senhora falou para mim que a senhora me pagou com cheque, então a senhora me dá o número do cheque para mim? Porque se a senhora me pagou, esse cheque foi descontado em algum lugar. E aí, sabe o que ela falou para mim? Eu perdi o canhoto do cheque. E o meu patrão, igreja, ele sabia que essa mulher tinha agido de má fé. Eu tinha ali os 20 anos e ele tinha uns 25. Eu estava pertinho para fazer 21. E ele tinha 25 anos, esse meu patrão. E aí ele começou. Eu trabalhava no caixa e assim em cima do caixa às vezes tinha biscoito, embaixo também tinha as coisas para vender. E ele começou a deixar assim bolo de dinheiro. Sabe assim, como se tivesse esquecido? Aquilo estava me ferindo. Aí chegou um dia, eu estava cansada de ver aquela cena que ele estava fazendo. Aí eu cheguei nele e falei: eu sei o que o senhor está fazendo. Ou o senhor me manda embora, ou o senhor pede para alguma das meninas me revistar antes de eu ir embora. Ele estava mexendo com o meu psicológico. E aí ele me pediu desculpa. Falou: desculpa, isso não vai acontecer mais. E esse meu patrão, igreja, ele começou a me tratar diferente. Ele começou a me dar carona. Ele começou a me dar atenção. Quando eu fiz 21 anos, ele até me deu uma festa de aniversário. Mas infelizmente, eu acabei me envolvendo com esse meu patrão. Aí vocês podem falar: ué, o que tem a ver? Ele era casado, igreja. Ele era casado. Aí um dia, uma amiga da minha madrasta, pela graça de Deus, me viu com ele. E ela foi até a minha casa e ela contou para minha madrasta. Minha madrasta era tão ruim, igreja, você não imagina. Quando eu cheguei na minha casa, acho que os demônios inteiros naquele dia saiu. O inferno estava feito. Minhas roupas estavam no chão para ela colocar fogo. Meu pai não estava em casa. A única coisa que eu lembro que eu saí sem direção. Eu saí sem rumo. E pela graça de Deus, eu não sei nem onde eu estava direito. Uma ex-patroa minha me encontrou. E ela me viu chorando. E ela me levou para a casa dela, ela me ajudou. Aí eu contei um pouco da história para ela. Ela falou: você não quer ir trabalhar para minha filha? A minha filha, ela está precisando de babá. Eu vou até a sua casa, eu peço para o seu pai. E nisso ela me deixou na casa dela. E aí ela foi até a minha casa pedir para o meu pai. E meu pai deixou a igreja. Porque era uma cidade pequenininha. Era uma cidade pequenininha onde ali todos já estavam sabendo o que tinha acontecido com a filha dele. E com isso, eu magoei o meu pai.
eu fui embora e eu nem pude despedir do meu pai. Eu não despedi dos meus irmãos. E eu fiquei ali trabalhando em Ourinhos, cuidando de 3 crianças. Uma mocinha de 21 anos, de 3 crianças. Trabalhava de domingo a domingo. Eu imaginei, aqui é o fim. Aqui para mim é o fim, aqui para mim acabou. Eu perdi minha mãe, já não tenho, já perdi meu pai, meus irmãos. Deixei tudo para trás. Meu pai ferido, machucado. Eu fui a única filha dos 4 que tinha restado na casa, que tinha ficado com ele. E eu nessa casa, quando eu estava ali trabalhando, eu sempre ficava cantando triste. Eu serei sempre triste. E sempre chorava. Minha patroa falava, para de ficar cantando isso. Mas era o jeito que eu estava. Papai, era o jeito que eu estava, igreja. Papai, eu imaginei assim, agora é o meu fim. Agora é o meu fim, para mim acabou. E o diabo é o teu fim mesmo. É o teu fim mesmo. Para você acabou. Acabou para você. Você já era. Só que depois de 2 anos, uma irmã minha me chamou para mim vir morar com ela. E na onde essa minha irmã mora? Aqui em Araçatuba. Aquilo que o diabo projetou, programou para mim. Esse caminho todo doloroso, de derrota. Deus estava construindo para mim. Olha hoje, igreja. Hoje, eu me tornei esposa. Hoje eu me tornei mãe. E hoje eu sou uma mulher lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, escolhida a dedo por Ele. Quando eu imagino, igreja, da onde Deus me tirou, se eu for contar todo o meu testemunho aqui, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, só eu e Ele sabemos. Eu sei da onde eu vim, eu sei da onde Ele me tirou. E hoje, quando eu vejo aonde Ele me colocou, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que eu falo para você, não para, não desista, continua, ainda que está doendo, ainda que você não está vendo luz. A tua história vai ter um final. E é Deus trabalhando na sua vida. Ele está te moldando, Ele está te lapidando. É Deus que está na sua vida. E aquilo que eu achava que era o meu fim, aquilo que eu achava que era o meu fim, Deus estava construindo um caminho no deserto para mim. E esse caminho me trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Aleluias. Assim, igreja, foi na vida de Davi. Assim foi na vida de Jó. Assim foi na vida de Abraão e Sara. Assim foi na vida de José. E assim será na sua vida. Você recebe? Assim será na sua vida. A palavra do Senhor em João, capítulo 13, versículo 7 diz: Jesus um dia ele olha para Pedro e fala: Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, Pedro. Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo. Mas um dia entenderá. Ele fala para você: filho, filha, hoje você não está entendendo o que eu estou fazendo na sua vida. Mas um dia
você entenderá. Você pode estar falando: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo no meu casamento. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo o que está passando na minha vida. Eu não consigo entender o que está acontecendo com os meus filhos. Eu não estou entendendo, Deus, mas Ele te trouxe aqui para te falar que um dia você vai entender. Você ainda vai glorificar o nome dEle. Através de tudo isso que você tem passado, tudo isso que você tem enfrentado, Ele está te moldando, Ele está trabalhando, Ele está vendo. E Ele, com a mão dEle, está te moldando. Se os ministros de louvor puder, pode estar vindo. E eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Hoje você não está entendendo, igreja. Hoje você não consegue entender o porquê. Por quê, Pai? Por quê? Por quê? Por quê, Pai? Por que tanta dor? Por que, Pai? Logo comigo. Por que aconteceu isso comigo, Pai? Pai, olha como que está a minha situação. Olha como que está, Pai, a minha situação, a situação dos meus filhos. Olha como que está meu casamento. Olha como que está a minha vida financeira. Ele te trouxe aqui para te falar que hoje você não está entendendo, mas um dia você vai entender. E Ele está aqui. O Deus de milagre está aqui. O Deus de promessa está aqui. O Deus que está construindo um caminho, até mesmo no deserto, para a tua vida. Ele está aqui. Vamos adorar Ele com esse louvor. Enquanto você adora Ele com esse louvor, fecha os seus olhos. Começa a imaginar aquilo que você está esperando do amado da tua alma. Começa a imaginar aí, começa a visualizar aí na tua mente o que você quer. O Deus de milagre está aqui, o Deus de promessa está neste lugar. Ele está construindo um caminho, até mesmo no deserto, para você. Aleluias. Aleluias.